Graça e paz, estamos juntos mais uma vez para um café com Deus e quero que você tenha uma manhã abençoada e um resto de dia abençoado para a glória do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a intoxicação mental, espiritual, emocional. Está escrito na palavra de Deus lá em 2 Reis capítulo 5, do versículo 38 até 41, diz o seguinte: depois voltou Eliseu a Gilgal, e neste tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, o profeta Eliseu ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça uma sopa para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou trepadeiras ou colossíntidas. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. E quando voltou, cortou os pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela! Não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo na panela ou no caldeirão. Você já observou que em tempos de incerteza, quase todo mundo sabe de alguma coisa e algumas outras pessoas pensam que sabe tudo? Já percebeu que em um jogo incerto, todo mundo dá palpite? Uma coisa muito interessante é que, como nesse tempo, eu gostaria de usar esse texto para conversar um pouquinho sobre este tempo que a gente está vivendo. Estamos vivendo um tempo de incertezas e cada pessoa expõe aquilo que pensa. A nossa cabeça ferve de tanta conversa, de tantas opiniões. A gente já não sabe mais para onde ir, para que lado correr, o que pensar, quem está certo. E aqui, nesse texto aqui, a gente viu que Eliseu estava reunido com os discípulos dos profetas e estava todo mundo reunido e Eliseu pediu que fosse feito uma comida, preparasse uma sopa, um ensopado para o pessoal que estava lá. E foi lá um moço, é bem provável que ele não conhecia, não tinha muita experiência, achou lá colossíntidas, ou então parras bravas, e trepadeira silvestre, outra tradução diz trepadeira silvestre, e ele pegou aquele negócio, picou tudo e jogou lá no ensopado e serviu. É bem provável que estava cheiroso, mas quando o pessoal começou a comer, eles perceberam que existia morte na panela. Nesse tempo que nos foi imposto o isolamento social, nem sempre aproveitamos este tempo, aqui chamamos de quarentena, outros dizem que é confinamento. Muitas vezes a gente não sabe aproveitar bem esse tempo. Muitas pessoas param em frente da televisão e ficam engolindo todas aquelas coisas, todas aquelas informações. E ficamos intoxicados com as colossíntidas do terror. Das parras bravas de ideias de fatalidade. E até mesmo aparecem alguns profetas gospels que se arriscam a falar algumas coisas infundadas em nome de Deus. E assim a gente fica, que eu volto a dizer, intoxicado com tanta coisa, com tanta fala. Tem morte na panela. Isso está matando a gente, tanta coisa. Talvez nesse período de isolamento social você só fica no zap, você só fica ali na televisão e comendo essas notícias e tantas coisas acontecem. Fala a verdade, você fica apavorado, não fica? O que mais precisamos neste momento é nos voltar para o Senhor. O que mais precisamos neste momento é ouvir a sua voz. Sim, quando o discípulo do profeta gritou: ó homem de Deus, tem morte na panela.
E todo mundo parou de comer. É engraçado que a gente não para de comer. Por mais que a gente perceba que tem morte na panela, a gente está comendo. E está intoxicando ainda mais. Eu queria te chamar a atenção para isso. Eliseu pediu o seguinte: tem farinha aí? Tem sim. Pegou a farinha e colocou no caldeirão e o veneno foi tirado. Tem morte na panela, nossa fome não pode ser saciada. Agora Deus é o único que tem a farinha que tira esse veneno. O próprio Senhor Jesus falou: eu sou o pão da vida. É muito interessante a gente entender isso. O que nós precisamos ouvir a voz de Deus. A gente precisa do Senhor Jesus. A gente precisa da companhia do Espírito Santo. Que companhia que você tem tido nos últimos dias? A quem você tem escutado ultimamente? Ouçamos o Senhor dizer. Quando Ele disse, olha, ouçamo-lo. Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Outro dia mesmo nós fomos ministrados sobre isso. Essa é uma escolha que é nossa. Eu te peço para você se voltar para a palavra de Deus. Deus tem a farinha que tira o veneno. Aceite o meu convite, aceite o meu conselho. Posso orar com você? Vamos orar então? Senhor, eu quero neste momento orar com os meus irmãos. Pedir ao Senhor que nesse tempo de tantas informações venenosas, que está nos matando, está nos intoxicando, Senhor, tem morte na panela. Senhor, tenha misericórdia de nós. Envia o teu pão, o teu alimento, o alimento do Senhor que sacia nossa alma, que tem, o Senhor é o verdadeiro alimento, o Senhor é o verdadeiro pão. Eu te peço, Senhor, que nós possamos nos alimentar. O Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, nós precisamos do pão da tua palavra. Nos ajude a escolher certo. Nos ajude, Senhor, a aproveitar esse tempo de isolamento social e sairmos bem disso, confiados no Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço e até o próximo Café com Deus.